José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja. Olá, amados e amadas de Deus. Primeiro dia do nosso ciclo novenário e a grande meditação que nós temos nesse primeiro dia é a igreja. Nós queremos ser intercessores pela igreja. Eu lembro sempre que o Papa Francisco fala muito isso, inclusive quando lembrou, os 150 anos, propondo o ano de São José e ano pelo qual nós iniciamos também esta linda devoção aqui no canal da família. Rezar pela igreja, cuidar pela igreja, porque afinal de contas, ela é a mãe dos filhos eternos que Deus traz aqui da terra. Vamos trem bom a rezar, vamos rezar pelas nossas igrejas, pelas nossas paróquias, pelas nossas realidades. Bora lá com São José. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, os santos e santas, darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7.
A graça do Espírito Santo é que move a igreja. Desde Pentecostes, de fato, que não é um evento isolado, mas uma experiência maravilhosa que acontece todos os dias. Por exemplo, em cada Eucaristia, ou como o próprio Senhor Jesus garante, onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei no meio deles. Esse desafio de sermos uma igreja, ao mesmo tempo da continuidade na tradição, que se confirma na eleição de cada Papa, na escolha de cada apóstolo, é uma igreja de fato embrenhada, mas também nascente da graça de Deus, daquele coração chagado, a maturidade de Pentecostes, dos inúmeros corações chagados que hoje nós temos que nos aproximar para ser uma igreja verdadeira, mas sobretudo na construção da comunhão. É a construção da comunhão que dá a razão para a igreja. Certa vez eu ouvi um pregador dizer: por que o fogo não consumia os corações daqueles homens e daquelas mulheres em Pentecostes, mas consumia justamente a parte mais alta das suas cabeças, para lembrar também que a igreja é razão. E por ser razão, ela não está dominada pelos nossos sentimentos, nem muitas vezes pelos sentimentos dos homens que as governam, porque ela é de Deus e ela se confirma na graça do Espírito Santo como divina, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que não é difícil clamar o Espírito Santo, rezar em línguas diferentes. Não é difícil, de fato, ter carismas dentro da igreja, porque esses carismas estão ligados ao serviço. Mas o que é difícil é buscar na igreja o material principal da sua realidade, a santidade. Porque santidade exige comunhão. E comunhão não exige o esforço do coração, porque o meu sentimento pode me afastar dos irmãos. Nós estamos vivendo um momento de sociedade em que a gente acha que a nossa opinião é verdade e a gente não se dobra mais às verdades maiores. Não existe uma hierarquia de sistema que a gente fala, não, essa verdade de fato confronta a minha opinião e eu tenho que obedecer, mesmo meu sentimento não aceitando. Então, quando a razão é o sentimento, nós nos afastamos da comunhão. Porque nós olhamos a comunidade cristã sempre como uma comunidade imperfeita, sem se lembrar que é dos imperfeitos que ele prefere. E para que a obra seja dele, eu tenho que também me entregar na minha imperfeição. Chegar próximo do imperfeito, fazer com que o imperfeito de fato choque e muitas vezes me machuque, para que de fato eu possa crescer em santidade. E crescer em santidade é diminuir a minha vontade, é diminuir para que Ele apareça, diminuir para que Ele cresça, para que a vontade de Deus cresça. Esse é um caminho espiritual e não somente religioso, que é religioso na sua essência, claro, porque a religião ela quer despertar em nós um caminho pessoal, mas é uma decisão absolutamente de cada indivíduo, de ser um fariseu ou um publicano que de fato admite o seu pecado e está com os irmãos para ser melhor. Sem comunhão não há igreja. Há, de fato, uma porção de pessoas que não vivendo o amor, não vivendo o estar junto com o outro, de fato, fazem apenas um exercício meramente meditativo do ponto de vista humano. E nunca conseguirão, de fato, evidenciar o céu, que é o seu verdadeiro lugar. Eu me lembro sempre na primeira leitura de Pentecostes, a gente fala um trecho de Romanos, que fala justamente que a partir do batismo nós nascemos para o Espírito, mas ainda continuamos vivendo na carne. Mas mesmo aqueles que marcados de morte pela carne, que vivem no Espírito, recebem aquele chamado e vivem aquele chamado que Jesus fez. Tende em vós os mesmos sentimentos que eu tenho. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, como pede a palavra. Assim, de fato, governando as nossas emoções,
e entregando a nossa razão ao fogo do Espírito, a gente tem que ser racional na escolha pela santidade, que pode até brotar da emoção, ou mesmo do servir, mas não vai morrer aí, porque tem que encontrar o Cristo vivo e verdadeiro, inclusive quando o seu corpo místico nos obriga a renunciar muitas coisas, a admitir muitas vezes a limitação do outro. Não é à toa que os 11 caminharam com o traidor durante 3 anos, sem nenhuma reclamação, sem nenhum prospecto. Reconheceram ele traidor e logo o substituíram depois da vinda do Espírito Santo, porque era preciso dar aquela plenitude que Cristo deu. Sim, os apóstolos morreram, mas continuaram sendo homens com as suas limitações. Contudo, pela razão, deixavam-se conduzir pelo Espírito Santo e encontravam nas comunidades em que formavam a alegria de serem santos. E hoje, de fato, nós os chamamos de santos. Assim, que a nossa vida de igreja seja inspirada pela santidade que vem de Deus, superando muitas vezes nossos sentimentos de repulsa para com o outro e para com os modelos de igreja, muitas vezes que nós carregamos nos nossos sentimentos, busquemos a razão do Evangelho e, como católicos, cumpramos a obrigação de conhecer o catecismo da nossa igreja e viver em comunhão, para aí sim alcançar a santidade. São José, ajudai-nos então nessa grande missão, bora rezar com ele. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nesse dia em que nós celebramos a Igreja, Mãe, Mestra, nós celebramos a constante vinda do Espírito Santo, esse Pentecostes diário, desde aquele dia, que de fato faz com que as nossas razões sejam maiores que os nossos sentimentos. O sentimento do medo, o sentimento da vergonha, já faziam parte da nossa vida como uma consequência do pecado. Mas aquele que vem nos libertar, tira todas as agrulhas, enviando com o Pai
o Espírito Santo de fato faz com que cada um de nós possa, à luz do Evangelho, da tradição, da nossa fé, naquilo que nos orienta, o ensino da igreja, vivermos em comunhão para construirmos a perfeição do corpo de Cristo aqui na terra. É a perfeição que nasce no meio dos imperfeitos, daqueles que se fazem fracos, para que justamente a sua força vigore. É esta sabedoria que vem do mais alto do céu, sobre nossas cabeças, na efusão do Espírito Santo, que nos faz viver a comunhão. E sem comunhão eclesial não existe santidade. Pode pesquisar na vida dos santos, nenhum dos santos perdera a comunhão eclesial. Muito e quantas vezes, sendo perseguidos, jamais desistiram de Cristo, da sua igreja, por verem a limitação dos homens, mas ganharem força espiritual nessas limitações, inclusive quando foram torturados, quando foram sublimados mesmo pela força, inclusive dos seus superiores. Lembro aqui inúmeros, Santa Rita de Cássia, na sua beleza, não é? E na sua resposta. São João da Cruz, preso 8 anos preso, por justamente querer reformar, junto com Teresa de Ávila também, o Carmelo masculino. Olha a beleza, não perderam jamais, mas demonstraram santidade e aprofundamento. Então, como igreja, nós queremos também responder com santidade e aprofundamento à vida cristã. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo, eu lhe peço por nossa igreja e todas as necessidades que agora lhes apresentamos nesse nosso primeiro dia desta santa e abençoada novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Dignai-vos, ó bom Deus, abençoar esta água, que aspergida ou tomada lembra o nosso batismo, trazendo-nos cura, o perdão dos pecados, a força de viver em comunhão pela graça do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Amados e amadas de Deus, é uma alegria poder receber você na madrugada, na hora do almoço, já no finalzinho da tarde ou à noite, nesse momento de graça, primeiro dia do nosso ciclo novenário. Rezamos com intensidade pela Igreja do Nosso Senhor, porque sabemos que a Igreja, como nos afirmava o querido e saudoso Papa Francisco, é um grande hospital, onde nós somos chamados a curar nosso interior, mas também o nosso biológico, livrar-nos de todas as enfermidades. E é nessa graça que a gente se encontra aqui, já nos preparando para segunda-feira vivenciarmos um momento muito especial, uma novena que vai durante 9 dias clamar pela cura das nossas enfermidades. E você já pode enviar para nós, através do nosso WhatsApp, o nome, seu nome, pode ser das pessoas que você quer rezar, que estejam enfermas
para nós clamarmos ao céu, colocarmos aos pés de São José para que ele leve junto a nosso Senhor Jesus Cristo. 11 9 1300 9065 é o WhatsApp. Já que o telefone a gente só liga a partir da segunda-feira, que nossa equipe está no seu merecido descanso. E eu quero lembrar também uma maneira de você nos ajudar nessa missão, que é através do Pix. E o nosso Pix, a nossa chave Pix celular, é o mesmo número do nosso WhatsApp, 11 9 1300 9065. Qualquer importância que você nos enviar, de fato, é grandiosa, porque vem com o sacrifício de um coração, vem justamente para se tornar bênção para cada um de nós. Falar em bênção, vamos acolher as bênçãos de Deus, que você tenha um ótimo final de semana. Amanhã é dia de missa, você podendo, não falte, porque o Senhor certamente tem uma mensagem de amor para te dar. Que Ele, pela intercessão de São José, te abençoe na graça do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu te espero, domingo, segundo dia do nosso ciclo novenário perpétuo. Vamos rezar e consagrar nossas famílias, 1h40 da manhã e também 12:30. Até amanhã. E ninguém possa jamais dizer